O segredo mais guardado sobre anjos na Bíblia. Você já se perguntou quem realmente são os anjos? E qual é o papel deles na história sagrada? Desde os tempos antigos, esses seres celestiais têm sido envoltos em mistério, aparecendo em momentos cruciais da narrativa bíblica para trazer mensagens, proteger e até mesmo realizar julgamentos. Mas há muito mais sobre eles do que podemos imaginar. Hoje, vamos explorar o segredo mais guardado sobre os anjos da Bíblia e desvendar mistérios que podem transformar a maneira como você enxerga essas figuras espirituais. Quem são os anjos? A palavra anjo significa mensageiro. E é exatamente isso que eles fazem. Trazem mensagens divinas diretamente de Deus. Mas eles não são apenas mensageiros. São seres espirituais, sem corpos físicos, mas capazes de assumir formas humanas quando necessário. Além disso, possuem uma hierarquia celestial complexa, com classes como querubins, serafins e arcanjos, cada uma com funções distintas. O arcanjo Miguel, por exemplo, é descrito como um guerreiro espiritual, enquanto Gabriel é conhecido por trazer notícias importantes, como o anúncio do nascimento de Jesus. Mas quem realmente são eles? São simples mensageiros ou algo mais? Profundo está em jogo? Os mistérios escondidos nas Escrituras. A Bíblia é repleta de histórias intrigantes envolvendo anjos. Um exemplo fascinante é o anjo que guiou os israelitas como uma coluna de fogo e nuvem no deserto. Quem era ele? Alguns acreditam que era a manifestação direta da presença de Deus. Outro exemplo é o encontro de Jacó com um anjo em Gênesis 32. Eles lutaram durante a noite inteira, e Jacó disse ter visto Deus face a face. Será que esse anjo era o próprio Deus em forma angelical? Esses episódios mostram como os anjos muitas vezes aparecem de maneiras que desafiam nossa compreensão. Além disso, há inúmeras passagens onde os anjos interagem com pessoas comuns de formas surpreendentes e misteriosas. Por exemplo, no livro de Tobit, um anjo chamado Rafael acompanha Tobias em sua jornada, protegendo-o e guiando-o, demonstrando uma relação mais próxima e pessoal entre anjos e humanos. Essas interações não são meramente mecânicas, mas carregadas de significado espiritual, refletindo a preocupação de Deus com cada indivíduo. Os anjos e as profecias. Os anjos também estão profundamente ligados às profecias bíblicas. Eles não apenas anunciam eventos futuros, mas desempenham papéis fundamentais no cumprimento do plano divino. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ele revelou uma das maiores profecias, que ela daria à luz ao Salvador. No Apocalipse, os anjos aparecem como instrumentos de Deus, executando julgamentos e anunciando eventos que mudarão o destino do mundo. Essas histórias nos mostram que os anjos não são meros espectadores no drama da salvação. Eles são participantes ativos, realizando a vontade de Deus. Além disso, em várias profecias, os anjos são retratados como aqueles que trarão conforto e proteção aos fiéis durante tempos de tribulação. No livro de Isaías, por exemplo, anjos são enviados para cuidar e sustentar o povo de Deus, reforçando a ideia de que eles são agentes de cuidado e proteção divina. A interação dos anjos com as profecias também sugere que eles possuem um conhecimento profundo dos planos de Deus e são instrumentos essenciais para a sua realização. Eles não apenas informam sobre o que está por vir, mas também influenciam diretamente os acontecimentos para garantir que o plano divino seja cumprido conforme a vontade de Deus. A batalha entre o bem e o mal. Uma das histórias mais intrigantes é a rebelião de Lúcifer, um anjo que se voltou contra Deus e foi expulso do céu. Essa rebelião deu início a uma guerra espiritual que continua até hoje, com os anjos fiéis lutando contra os anjos caídos, agora conhecidos como demônios. Apesar dessa batalha, os anjos de Deus estão constantemente ao nosso lado, protegendo-nos e guiando-nos. A Bíblia nos dá exemplos claros disso, como no livro de Daniel, onde um anjo protege Daniel na cova dos leões, e no livro de Atos, onde Pedro é libertado da prisão por um anjo. Além desses exemplos, há inúmeras outras histórias que ilustram a contínua batalha espiritual entre as forças do bem e do mal, onde os anjos desempenham um papel crucial.
Em Efésios 6:12 está escrito: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem destaca a natureza espiritual da batalha e o papel ativo que os anjos desempenham na proteção dos fiéis. Além disso, o livro de Judas menciona a luta de Miguel com o diabo sobre o corpo de Moisés, mostrando que até os anjos mais poderosos enfrentam desafios e conflitos nas suas interações com as forças do mal. Essa dinâmica ressalta a importância da fé e da confiança em Deus, sabendo que os anjos estão lutando ao nosso lado contra as forças que buscam nos afastar da verdade e da luz divina. Revelações espirituais através dos anjos. Os anjos também são usados por Deus para trazer revelações profundas. Em muitas passagens, eles aparecem em sonhos ou visões, entregando mensagens que mudam o curso da história. José foi avisado por um anjo sobre o perigo que sua família enfrentava, enquanto no Apocalipse, João teve visões guiadas por anjos que revelaram o futuro da humanidade. Esses exemplos mostram como os anjos não apenas entregam mensagens, mas também agem como agentes do plano divino. Além disso, em muitas histórias bíblicas, os anjos são os intermediários que facilitam a comunicação entre Deus e os seres humanos. Por exemplo, em Hebreus 13:2 está escrito: Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Isso sugere que os anjos podem se disfarçar como seres humanos para cumprir suas missões, destacando ainda mais a sua importância na condução dos acontecimentos de acordo com a vontade de Deus. As revelações trazidas pelos anjos muitas vezes envolvem orientações, advertências ou instruções específicas que têm um impacto significativo nas vidas daqueles que as recebem. Por exemplo, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor instrui Gideão a libertar Israel dos midianitas, fornecendo a ele as estratégias necessárias para a vitória. Essas interações mostram que os anjos são instrumentos ativos no direcionamento das ações humanas para cumprir os desígnios divinos. A natureza multifacetada dos anjos. Além das funções já mencionadas, os anjos na Bíblia possuem uma natureza multifacetada que vai além das simples descrições como mensageiros ou guerreiros. Eles também são adoradores, executando louvores a Deus continuamente. No livro de Isaías, os serafins são descritos como aqueles que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa imagem dos anjos como adoradores eternos ressalta sua proximidade com Deus e sua constante devoção e reverência a Ele. Além disso, os anjos também são descritos como guardiões e protetores. No Salmo 91:11 está escrito: Pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam em todos os seus caminhos. Essa promessa de proteção divina através dos anjos reforça a ideia de que eles estão sempre presentes para ajudar e guiar os fiéis, especialmente em tempos de necessidade e perigo. A multifacetada natureza dos anjos também inclui a sua capacidade de julgar e executar a justiça de Deus. No livro de Apocalipse, os anjos são enviados para derramar as taças da ira de Deus sobre a terra, representando a execução dos julgamentos divinos sobre a humanidade pecadora. Isso mostra que os anjos não apenas protegem e guiam, mas também têm a responsabilidade de manter a ordem e a justiça conforme a vontade de Deus. Anjos na vida cotidiana e na espiritualidade. Além das suas aparições nas narrativas bíblicas, a crença na presença e na atuação dos anjos permeia a vida cotidiana e a espiritualidade de muitas pessoas. Muitos acreditam em anjos da guarda que os protegem e guiam em suas vidas diárias, mesmo que essas interações não sejam sempre visíveis ou diretamente reconhecidas. Essa crença oferece conforto e esperança, especialmente em momentos de dificuldade e incerteza. A ideia de que há seres celestiais cuidando de nós reforça a sensação de que não estamos sozinhos e que há uma força maior trabalhando em nosso favor. Além disso,
A espiritualidade contemporânea muitas vezes incorpora a crença em anjos como símbolos de proteção, inspiração e orientação. Práticas como a meditação, a oração e a contemplação frequentemente incluem pedidos de ajuda ou orientação a esses seres espirituais, refletindo a contínua relevância e importância dos anjos na experiência humana moderna. A conexão entre os anjos e a espiritualidade também é evidenciada em diversas tradições religiosas e culturais que reconhecem a existência e a influência dos anjos, muitas vezes integrando-as em rituais, símbolos e práticas de devoção. Essa integração mostra como os anjos transcendem as narrativas bíblicas, influenciando profundamente a cultura, a arte e a espiritualidade ao longo dos séculos. Anjos como símbolos de virtude e valores. Além de suas funções práticas, os anjos na Bíblia também servem como símbolos de virtude e valores espirituais. Eles representam a pureza, a obediência e a devoção a Deus, servindo como modelos a serem seguidos pelos fiéis. A maneira como os anjos respondem à vontade divina, sempre obedientes e dedicados, oferece um exemplo de como os seres humanos devem aspirar a viver suas vidas. Essa representação dos anjos como exemplos de comportamento virtuoso reforça a importância de valores como a humildade, a lealdade e a fé na vida espiritual e moral dos indivíduos. Além disso, os anjos também simbolizam a intercessão e a mediação entre Deus e os seres humanos, destacando a importância da comunicação e da conexão espiritual na busca por uma relação mais profunda com o divino. Anjos na literatura e na arte bíblica. A representação dos anjos na literatura e na arte bíblica é rica e variada, refletindo a complexidade e a profundidade dessas figuras espirituais. Nos textos sagrados, os anjos são frequentemente descritos com detalhes que ressaltam sua majestade e poder, como em Isaías 6, onde os serafins são descritos com 6 asas e com rostos e pés resplandecentes. Essas descrições não apenas enfatizam a natureza sobrenatural dos anjos, mas também servem para inspirar temor e reverência nos leitores e ouvintes das Escrituras. Na arte cristã, os anjos são representados de diversas maneiras, desde figuras humanas simples até seres alados magníficos e etéreos. Essas representações visuais têm ajudado a perpetuar a imagem dos anjos como intermediários entre o céu e a terra, reforçando sua importância na espiritualidade e na devoção cristã. Além disso, os anjos são frequentemente retratados em cenas-chave da Bíblia, como a anunciação a Maria, a proteção de Daniel na cova dos leões e a vitória de Miguel sobre Lúcifer, destacando sua presença constante e ativa na narrativa sagrada. Essas representações artísticas não apenas ilustram as histórias bíblicas, mas também ajudam a transmitir as mensagens e os ensinamentos espirituais contidos nelas, tornando os anjos símbolos poderosos de fé, proteção e intercessão divina. Anjos e a natureza da divindade. A presença dos anjos na Bíblia também nos leva a refletir sobre a natureza da divindade e a relação entre o divino e o humano. Os anjos, como seres criados por Deus, servem como intermediários, que conectam o mundo espiritual com o físico, facilitando a comunicação e a interação entre Deus e a humanidade. Essa função intermediária dos anjos destaca a complexidade da relação entre o divino e o humano, mostrando que há uma dimensão espiritual que permeia todas as facetas da existência humana. Além disso, a hierarquia celestial dos anjos sugere uma estrutura ordenada e organizada no reino espiritual, refletindo a sabedoria e a justiça de Deus na criação e na manutenção do universo. Essa visão da hierarquia angelical também pode ser vista como um reflexo da própria estrutura social e organizacional das comunidades humanas, sugerindo que a ordem e a hierarquia são elementos essenciais para a harmonia e o funcionamento eficaz tanto no reino celestial quanto no terreno. A influência dos anjos na moral e na ética. A influência dos anjos na moral e na ética também é significativa,
pois eles frequentemente aparecem como guias e conselheiros que orientam os fiéis em direção a comportamentos virtuosos e justos. Em muitas narrativas bíblicas, os anjos intervêm para corrigir, orientar ou proteger os indivíduos, incentivando-os a seguir o caminho certo e a evitar o mal. Essa orientação angelical reforça a importância de tomar decisões éticas e morais que estejam alinhadas com a vontade de Deus, promovendo uma vida de integridade, compaixão e justiça. Além disso, a presença dos anjos nas histórias bíblicas serve como um lembrete constante da vigilância divina sobre as ações humanas, incentivando os fiéis a manterem-se fiéis e devotados mesmo diante de desafios e tentações. Essa influência moral dos anjos destaca a importância da responsabilidade individual e coletiva na construção de uma sociedade justa e harmoniosa, fundamentada nos princípios espirituais e éticos ensinados nas Escrituras. Os anjos como guardiões do tempo e do espaço. Outra dimensão fascinante dos anjos na Bíblia é a ideia de que eles atuam como guardiões do tempo e do espaço, mantendo a ordem e a harmonia no universo. Essa função sugere que os anjos têm um papel fundamental na manutenção da criação de Deus, garantindo que os planos divinos sejam executados de maneira ordenada e eficiente. Por exemplo, os anjos podem ser vistos como aqueles que monitoram os acontecimentos na Terra, intervindo quando necessário para corrigir desvios ou para assegurar que os eventos se desenrolem conforme o propósito divino. Essa visão dos anjos, como guardiões do tempo e do espaço, reforça a ideia de que há uma ordem e um propósito divino por trás de todos os acontecimentos, mesmo aqueles que podem parecer aleatórios ou caóticos aos olhos humanos. Além disso, essa função dos anjos destaca a interconexão entre o mundo espiritual e o físico, mostrando que os anjos desempenham um papel ativo na manutenção da harmonia e do equilíbrio universal. Anjos e a experiência humana da transcendência. A interação com os anjos na Bíblia também está profundamente ligada à experiência humana da transcendência, ou seja, a percepção de algo que vai além da compreensão e da experiência mundana. Os encontros com anjos frequentemente levam as pessoas a momentos de revelação e transformação espiritual, onde a percepção humana é expandida para incluir realidades espirituais mais amplas e profundas. Esses encontros angelicais, muitas vezes, resultam em mudanças significativas na vida das pessoas, como no caso de Abraão, que recebeu promessas divinas através de anjos, ou de Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Essas experiências de transcendência através dos anjos mostram como a interação com o divino pode elevar a compreensão humana e promover um crescimento espiritual profundo, incentivando os fiéis a buscar uma conexão mais íntima com Deus e a viver de acordo com os princípios divinos. Anjos e a redenção. A presença dos anjos na narrativa bíblica também está intimamente ligada ao tema da redenção. Os anjos frequentemente desempenham papéis cruciais na realização dos planos de salvação de Deus, facilitando a vinda do Messias, protegendo os fiéis e executando julgamentos que purificam e renovam a criação. Por exemplo, no Antigo Testamento, os anjos são enviados para libertar Israel da escravidão no Egito, enquanto no Novo Testamento, os anjos anunciam o nascimento de Jesus e participam de sua ressurreição. Esses papéis redentores dos anjos destacam a importância de sua presença e atuação no cumprimento do plano divino de salvação, mostrando que a redenção não é apenas uma ação humana, mas um processo que envolve a intervenção e a orientação divina através dos anjos. Além disso, a atuação dos anjos na redenção sublinha a interdependência entre o divino e o humano, onde a graça e a misericórdia de Deus são mediadas e manifestadas através da ação angelical, reforçando a ideia de que a salvação é um processo colaborativo entre o céu e a terra. Anjos e a esperança escatológica. Na teologia bíblica, os anjos também desempenham um papel significativo na escatologia, ou seja, no estudo das últimas coisas e do fim dos tempos. No livro de Apocalipse, os anjos são os executores,
dos julgamentos finais e os proclamadores da nova criação, onde Deus estabelece um novo céu e uma nova terra. Essa visão escatológica dos anjos como agentes do fim dos tempos e da renovação da criação destaca a esperança de um futuro redentor e a vitória final do bem sobre o mal. Além disso, essa esperança escatológica é frequentemente acompanhada pela expectativa da vinda do Messias e da realização plena do reino de Deus, onde os anjos continuam a servir como guardiões e adoradores, mantendo a ordem e a harmonia na nova criação. Essa perspectiva escatológica dos anjos reforça a importância de sua presença contínua e ativa na realização do plano divino, desde a criação até a consumação final, mostrando que os anjos são uma parte integral da história sagrada e da esperança futura da humanidade. Anjos e a comunicação divina. A comunicação entre Deus e os seres humanos através dos anjos é uma característica fundamental da narrativa bíblica. Os anjos atuam como intermediários que facilitam essa comunicação, trazendo mensagens, instruções e revelações que são essenciais para a compreensão e a vivência da fé. Essa função comunicativa dos anjos é evidente em várias passagens bíblicas, onde eles transmitem a vontade de Deus, fornecem orientações estratégicas e anunciam eventos significativos. Por exemplo, o anjo Gabriel comunica a Zacarias a futura paternidade de João Batista, enquanto o anjo do Senhor fala com Moisés na sarça ardente, instruindo-o a libertar os israelitas da escravidão no Egito. Essas interações mostram que os anjos são os canais através dos quais Deus se comunica com a humanidade, garantindo que a sua vontade seja claramente entendida e seguida. Além disso, a comunicação angelical muitas vezes envolve não apenas a transmissão de informações, mas também a confirmação e a validação das experiências espirituais dos fiéis, reforçando a certeza e a confiança na orientação divina. Essa comunicação divina através dos anjos destaca a importância da revelação e da orientação espiritual na jornada de fé, mostrando que a conexão com o divino é mediada e facilitada pela atuação angelical. Anjos e a importância da fé. A crença nos anjos e na sua atuação conforme descrito na Bíblia requer um grau significativo de fé, pois muitos dos relatos sobre anjos envolvem eventos sobrenaturais que desafiam a compreensão e a explicação humanas. Essa fé nos anjos é parte integrante da fé em Deus, pois os anjos são apresentados como seus servos e mensageiros fiéis. A fé nos anjos também é reforçada pelas inúmeras histórias bíblicas que demonstram sua presença e atuação em momentos críticos, servindo como testemunho da intervenção divina na história humana. Além disso, a fé nos anjos pode inspirar os fiéis a confiar mais profundamente na providência e na proteção divinas, sabendo que há seres celestiais trabalhando em seu favor e guiando-os conforme a vontade de Deus. Essa confiança é fortalecida pela crença de que os anjos estão constantemente vigilantes e atuantes em prol do bem-estar e da salvação dos fiéis, oferecendo uma fonte de conforto e esperança em meio às dificuldades e desafios da vida. Anjos e a transformação pessoal. Os encontros com anjos, conforme descritos na Bíblia, frequentemente resultam em transformações pessoais profundas para aqueles que os experimentam. Essas experiências angelicais podem levar a mudanças de coração, renovação de fé e uma maior dedicação à vontade de Deus. Por exemplo, o encontro de Pedro com o anjo na prisão não apenas resultou em sua libertação, mas também reforçou sua fé e determinação em seguir a missão que Deus lhe havia dado. Da mesma forma, a experiência de Ló com os anjos em Sodoma levou à sua salvação e à preservação de sua família, destacando o impacto transformador da intervenção angelical. Essas transformações pessoais ilustram como os anjos atuam não apenas como agentes de proteção e orientação, mas também como instrumentos de mudança e crescimento espiritual, promovendo a maturidade e a profundidade da fé dos fiéis. Anjos e a relação com os santos. Na tradição cristã, os anjos também são frequentemente associados aos santos, formando uma rede de proteção e intercessão espiritual. Os santos, que são considerados modelos de virtude e santidade,
Muitas vezes são vistos como intercedendo junto a Deus em favor dos fiéis, auxiliados e acompanhados pelos anjos. Essa relação entre anjos e santos reforça a ideia de que há uma colaboração entre diferentes níveis do reino espiritual na realização dos propósitos divinos. Além disso, a veneração dos santos e a crença na sua intercessão angelical oferecem aos fiéis uma conexão adicional com o divino, proporcionando uma fonte de inspiração e apoio espiritual na sua jornada de fé. Essa interação entre anjos e santos também destaca a importância da comunidade espiritual na tradição cristã, onde diferentes seres celestiais e humanos colaboram para promover a salvação e o bem-estar espiritual dos fiéis. Anjos e a importância da obediência. A obediência é uma característica fundamental atribuída aos anjos na Bíblia, refletindo sua natureza como servos fiéis de Deus. Desde os mais altos arcanjos até os anjos mais simples, todos demonstram uma dedicação inabalável à vontade divina, mesmo diante de desafios e adversidades. Essa obediência é exemplificada na história de Miguel, que luta contra Lúcifer e seus seguidores, defendendo a ordem celestial e a justiça divina. A obediência dos anjos serve como um modelo para os fiéis, incentivando-os a seguir a vontade de Deus com a mesma fidelidade e devoção. Além disso, a obediência angelical reforça a ideia de que a verdadeira fé envolve submissão e dedicação à autoridade divina, promovendo uma relação de confiança e respeito entre Deus e seus servos celestiais. Essa característica dos anjos também destaca a importância da disciplina e da fidelidade na vida espiritual, mostrando que a obediência é essencial para a realização dos propósitos divinos e para o crescimento espiritual pessoal. Anjos e a representação da glória de Deus. A representação dos anjos na Bíblia também está intimamente ligada à manifestação da glória de Deus. Os anjos são frequentemente descritos como refletindo a glória divina, seja através de sua aparência resplandecente, de suas ações poderosas ou de sua presença majestosa. No livro de Apocalipse, por exemplo, os anjos são vistos proclamando a glória de Deus e participando das visões celestiais que revelam a majestade e o poder divinos. Essa associação entre anjos e a glória de Deus reforça a ideia de que os anjos são seres que existem para glorificar a Deus e para manifestar sua presença no mundo. Além disso, essa representação da glória divina através dos anjos serve para inspirar reverência e adoração nos fiéis, lembrando-os da grandeza e da santidade de Deus e da importância de reconhecer e honrar essa glória em todas as áreas da vida. Anjos e a proteção divina. A proteção é uma das funções mais destacadas dos anjos na Bíblia, atuando como guardiões e defensores dos fiéis contra as forças do mal. Diversas passagens bíblicas ilustram como os anjos intercedem, em momentos de perigo, protegendo os fiéis de ameaças físicas e espirituais. Por exemplo, no livro de Daniel, um anjo protege Daniel na cova dos leões, garantindo sua segurança apesar das intenções malignas de seus perseguidores. No Novo Testamento, um anjo protege Pedro na prisão, libertando-o de uma situação aparentemente sem saída. Essas histórias destacam a atuação dos anjos como instrumentos da proteção divina, assegurando que aqueles que confiam em Deus sejam resguardados e guiados em tempos de adversidade. Além disso, a promessa de proteção angelical oferece conforto e esperança aos fiéis, reforçando a crença de que Deus está constantemente vigilante e que os anjos estão atuando em seu favor, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou ameaçadoras. Essa proteção divina através dos anjos também enfatiza a confiança e a fé dos fiéis na providência e no cuidado de Deus, incentivando-os a buscar refúgio e orientação espiritual em momentos de necessidade. Anjos e a inspiração artística e literária. A rica descrição dos anjos na Bíblia tem inspirado gerações de artistas, escritores e pensadores a explorar e retratar essas figuras espirituais em diversas formas de expressão artística e literária, desde as iluminuras medievais até as representações renascentistas e modernas. Os anjos têm sido um tema recorrente na arte cristã, simbolizando a presença divina
e a intercessão celestial. Na literatura, os anjos aparecem em inúmeras obras, desde os escritos clássicos até a literatura contemporânea, muitas vezes representados como mensageiros, guardiões ou seres de sabedoria e poder. Essas representações artísticas e literárias não apenas refletem a importância dos anjos na tradição bíblica, mas também ajudam a perpetuar e a expandir a compreensão cultural e espiritual dessas figuras. Além disso, a inspiração artística proporcionada pelos anjos contribui para a disseminação e a valorização da fé cristã, tornando os conceitos espirituais mais acessíveis e compreensíveis através de meios visuais e narrativos. Essa interação entre a fé e a arte cria uma rica tapeçaria cultural, onde os anjos desempenham um papel central na expressão e na experiência espiritual, fortalecendo a conexão entre o humano e o divino através da criatividade e da imaginação. Anjos e a meditação espiritual. Na prática espiritual, a meditação sobre os anjos pode ser uma ferramenta poderosa para a contemplação e o crescimento espiritual. Refletir sobre as histórias bíblicas e as características dos anjos pode ajudar os fiéis a aprofundar sua compreensão da natureza divina e a fortalecer sua conexão com Deus. A meditação sobre os anjos pode envolver a visualização dessas figuras celestiais, a contemplação de suas funções e papéis na narrativa bíblica, ou a oração pedindo orientação e proteção angelical. Essa prática pode levar a uma maior sensação de paz, segurança e propósito, à medida que os fiéis se sentem mais conectados à presença divina e ao apoio espiritual que os anjos representam. Além disso, a meditação sobre os anjos pode inspirar uma reflexão mais profunda sobre os próprios comportamentos e atitudes, incentivando os fiéis a emular as virtudes e a obediência que os anjos exemplificam, promovendo assim um crescimento moral e espiritual pessoal. Anjos e a missão divina na Terra. A missão divina na Terra, conforme descrita na Bíblia, é profundamente interligada com a atuação dos anjos. Os anjos são frequentemente enviados para realizar tarefas específicas que ajudam a cumprir os propósitos de Deus na história humana. Isso inclui desde a proteção e a orientação dos líderes espirituais até a execução de julgamentos e a facilitação de eventos-chave na narrativa bíblica. Por exemplo, os anjos ajudaram a libertar os israelitas do Egito, protegeram Daniel na cova dos leões, anunciaram a ressurreição de Jesus e desempenharam papéis cruciais nos eventos do Apocalipse. Essa atuação dos anjos na missão divina na Terra demonstra a importância de sua presença e ação contínuas na realização do plano de salvação e na manutenção da ordem e da justiça divina. Além disso, a missão dos anjos reflete a natureza interativa e relacional da fé, onde a colaboração entre o divino e o humano é facilitada através da intervenção angelical, promovendo a realização dos desígnios de Deus e a manifestação de sua vontade no mundo. Anjos e a esperança de ressurreição. A esperança de ressurreição, uma crença central no cristianismo, também está conectada à atuação dos anjos. Os anjos são frequentemente associados à ressurreição e à vida após a morte, servindo como mensageiros e agentes da transformação final da criação. No Novo Testamento, os anjos anunciam a ressurreição de Jesus e aparecem aos discípulos para testemunhar a vitória sobre a morte. Essa associação dos anjos com a ressurreição reforça a ideia de que a vida eterna e a renovação da criação são partes integrantes do plano divino, onde os anjos desempenham um papel fundamental na realização dessas promessas. Além disso, essa conexão entre anjos e ressurreição oferece uma fonte de esperança e conforto para os fiéis, assegurando que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova vida, onde a presença e a ação dos anjos continuam a refletir a glória e a misericórdia de Deus. Anjos e a aliança divina. A aliança divina, um conceito central na Bíblia, também está intrinsecamente ligada aos anjos. Os anjos são frequentemente vistos como os guardiões e os executores das alianças de Deus com a humanidade,
garantindo que os compromissos divinos sejam cumpridos e que as promessas sejam realizadas. Por exemplo, após a aliança com Noé, os anjos são vistos como aqueles que preservam a criação e asseguram que a promessa de Deus nunca seja esquecida. Da mesma forma, os anjos desempenham um papel crucial na aliança do Novo Testamento, onde eles anunciam a vinda de Jesus e facilitam a realização das promessas de redenção e salvação. Essa relação entre anjos e aliança divina destaca a importância da fidelidade e da responsabilidade na manutenção dos pactos sagrados, mostrando que os anjos são os instrumentos através dos quais Deus assegura a continuidade e a integridade de suas promessas. Além disso, essa conexão reforça a ideia de que as alianças de Deus são sustentadas por uma ordem celestial que trabalha incessantemente para garantir que a vontade divina seja cumprida, promovendo uma relação de confiança e compromisso entre Deus e a humanidade. Anjos e a interação com outras criaturas celestiais. Além dos humanos, os anjos também interagem com outras criaturas celestiais descritas na Bíblia, como os arcanjos e os querubins. Essas interações revelam uma hierarquia e uma estrutura complexas no reino celestial, onde diferentes tipos de anjos possuem diferentes funções e responsabilidades. Por exemplo, os querubins são frequentemente associados à guarda e à proteção de lugares sagrados, como o Jardim do Éden e o Trono de Deus, enquanto os serafins são vistos como adoradores eternos que cantam louvores a Deus continuamente. Essas interações entre diferentes tipos de anjos demonstram a diversidade e a especialização dentro do reino angelical, destacando a complexidade e a organização da criação divina. Além disso, essas interações também refletem a interdependência e a colaboração entre diferentes seres celestiais na execução dos planos e propósitos de Deus, promovendo uma harmonia e uma unidade que refletem a perfeição e a sabedoria divinas. Anjos e a manifestação do caráter divino. A atuação dos anjos na Bíblia também serve como uma manifestação do caráter divino, refletindo atributos como amor, justiça, misericórdia e poder. Através de suas ações, os anjos demonstram o cuidado de Deus pelos fiéis, a sua justiça na punição do mal, a sua misericórdia na proteção dos justos e o seu poder na realização dos milagres e na manutenção da ordem celestial. Por exemplo, a proteção dos anjos sobre Daniel na cova dos leões reflete a misericórdia e o cuidado de Deus, enquanto a execução de julgamentos através dos anjos no Apocalipse reflete a justiça e o poder divinos. Essas manifestações do caráter divino através dos anjos ajudam os fiéis a compreender melhor a natureza de Deus e a relação entre o divino e o humano, oferecendo exemplos concretos de como os atributos de Deus são expressos e realizados no mundo. Além disso, essa representação do caráter divino através dos anjos reforça a confiança e a adoração dos fiéis, incentivando uma relação mais profunda e significativa com Deus, baseada no reconhecimento e na celebração de seus atributos e ações. Anjos e a missão de evangelização. A missão de evangelização, ou a proclamação da Boa Nova do Evangelho, também está conectada à atuação dos anjos na Bíblia. Os anjos desempenham um papel crucial na divulgação da mensagem de salvação, anunciando eventos significativos como o nascimento de Jesus e a ressurreição, e guiando os apóstolos e os primeiros cristãos na propagação da fé. Por exemplo, o anjo Gabriel é o mensageiro que anuncia a Maria a concepção virginal de Jesus, enquanto os anjos no Pentecostes anunciam a vinda do Espírito Santo aos apóstolos, capacitando-os a realizar a missão de evangelização. Essa atuação dos anjos na missão de evangelização destaca a importância da intervenção divina na disseminação da fé, assegurando que a mensagem do Evangelho seja proclamada com poder e autoridade divinos. Além disso, a presença e a atuação dos anjos na evangelização servem como um lembrete de que a propagação da fé não é uma tarefa apenas humana, mas um esforço colaborativo entre o divino e o humano,
onde os anjos atuam como facilitadores e inspiradores na realização dos desígnios divinos. Anjos e a intercessão divina. A intercessão é um aspecto importante da atuação dos anjos na Bíblia, onde eles servem como intermediários que intercedem junto a Deus em favor dos fiéis. Essa intercessão angelical é vista como uma forma de suporte espiritual, onde os anjos atuam para proteger, guiar e abençoar aqueles que confiam em Deus. Por exemplo, no livro de Hebreus, os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, indicando sua função de intercessão e assistência aos fiéis. Essa intercessão angelical reforça a ideia de que os anjos estão constantemente vigilantes e atuantes em prol do bem-estar espiritual dos fiéis, oferecendo apoio e orientação em suas jornadas de fé. Além disso, a intercessão dos anjos destaca a importância da oração e da confiança em Deus, sabendo que há seres celestiais dedicados a auxiliar e proteger aqueles que buscam a sua ajuda. Essa interação entre anjos e fiéis através da intercessão promove uma relação de proximidade e de apoio espiritual, fortalecendo a fé e a confiança dos fiéis na providência divina. Anjos e a preservação da criação. A preservação da criação é outro aspecto fundamental da atuação dos anjos na Bíblia. Os anjos são frequentemente encarregados de proteger e manter a ordem na criação, assegurando que a vontade de Deus seja cumprida e que a harmonia seja mantida. Por exemplo, os querubins são descritos como guardiões do jardim do Éden, impedindo o acesso aos locais sagrados e protegendo a santidade do espaço divino. Além disso, os anjos são vistos como aqueles que intervenem em momentos de crise para preservar a criação e garantir a continuidade dos planos divinos. Essa função de preservação destaca a importância da ordem e da harmonia na criação, mostrando que os anjos são fundamentais para manter a integridade e a beleza do mundo conforme a vontade de Deus. Além disso, a preservação angelical da criação reflete o compromisso de Deus com a manutenção e a proteção de todas as formas de vida, promovendo uma visão de um universo ordenado e sustentado por uma força divina que está sempre atuante em prol do bem-estar e da continuidade da criação. Anjos e a transformação da realidade. A atuação dos anjos na Bíblia também está ligada à transformação da realidade, onde eles desempenham um papel crucial na realização dos milagres e na intervenção divina que altera o curso dos eventos. Os anjos são frequentemente os agentes através dos quais Deus realiza seus milagres, seja na libertação dos prisioneiros, na cura dos enfermos ou na proteção dos justos. Por exemplo, o anjo que liberta Pedro da prisão no livro de Atos é um exemplo de como os anjos atuam diretamente na transformação da realidade humana, proporcionando soluções sobrenaturais para situações desesperadoras. Além disso, os anjos também são vistos como aqueles que facilitam a realização de eventos profetizados, assegurando que os planos divinos sejam executados conforme a vontade de Deus. Essa capacidade de transformar a realidade através da intervenção angelical destaca a importância dos anjos como instrumentos de mudança e renovação, promovendo a manifestação da vontade divina no mundo físico e espiritual. Além disso, essa transformação angelical da realidade reflete a dinâmica interativa entre o céu e a terra, onde os anjos atuam como intermediários que facilitam a manifestação dos planos divinos, assegurando que a ordem e a vontade de Deus prevaleçam mesmo diante das adversidades e dos desafios humanos. Anjos e a manutenção da paz e da justiça. A manutenção da paz e da justiça é uma função importante dos anjos na Bíblia, onde eles atuam para assegurar que a ordem divina seja mantida e que a injustiça e o mal sejam combatidos. Os anjos são frequentemente encarregados de punir os ímpios e de proteger os justos, servindo como instrumentos da justiça de Deus na terra. Por exemplo, os anjos são enviados para destruir Sodoma e Gomorra devido à sua maldade, demonstrando a disposição de Deus em agir contra a injustiça e a perversidade. Além disso, os anjos também são vistos como protetores dos justos,
garantindo que aqueles que seguem a vontade de Deus sejam resguardados e defendidos contra as forças do mal. Essa função dos anjos na manutenção da paz e da justiça reflete a preocupação de Deus com a ordem e a moralidade no mundo, mostrando que há uma força celestial atuando para garantir que a justiça divina seja cumprida e que a paz seja preservada. Além disso, essa atuação angelical reforça a crença na intervenção divina na luta contra o mal e na promoção da justiça, oferecendo uma fonte de esperança e confiança aos fiéis de que a justiça de Deus prevalecerá e que a paz será mantida através da atuação dos anjos. Anjos e a manifestação da graça divina. A manifestação da graça divina é outra dimensão significativa da atuação dos anjos na Bíblia. Os anjos são frequentemente os mensageiros através dos quais a graça de Deus é concedida aos fiéis, oferecendo bênçãos, proteção e orientação, que são expressões da misericórdia e do amor divinos. Por exemplo, a proteção dos anjos sobre Daniel na cova dos leões pode ser vista como uma manifestação da graça de Deus, assegurando a sobrevivência e a prosperidade de um fiel, mesmo em meio a grandes perigos. Além disso, os anjos são frequentemente enviados para anunciar eventos milagrosos que resultam em bênçãos divinas, como o nascimento de Jesus e a ressurreição, que são momentos de grande graça e salvação para a humanidade. Essa manifestação da graça através dos anjos destaca a natureza benevolente e compassiva de Deus, mostrando que Ele está sempre disposto a agir em favor dos fiéis e a oferecer sua graça através da intervenção angelical. Além disso, essa conexão entre anjos e graça divina reforça a importância da confiança e da fé dos fiéis na provisão e no cuidado divinos, sabendo que os anjos estão constantemente atuando para assegurar que a graça de Deus seja manifestada em suas vidas e na história da humanidade. Anjos e a educação espiritual. A atuação dos anjos na Bíblia também desempenha um papel importante na educação espiritual dos fiéis, oferecendo exemplos de comportamento virtuoso e de devoção a Deus. Ao observar como os anjos obedecem a Deus, protegem os fiéis e intercedem em favor da justiça e da misericórdia, os fiéis podem aprender lições valiosas sobre como viver uma vida de fé e dedicação. Além disso, as histórias de anjos na Bíblia servem como narrativas educativas que ilustram os princípios e os valores da fé, ensinando sobre a importância da obediência, da proteção divina e da intercessão espiritual. Essas lições são incorporadas na tradição oral e escrita, servindo como ferramentas pedagógicas para a transmissão da fé e dos ensinamentos espirituais de geração em geração. Além disso, a contemplação das ações e dos atributos dos anjos pode inspirar os fiéis a buscar uma maior conformidade com os valores divinos, promovendo um crescimento espiritual contínuo e uma maior adesão aos princípios éticos e morais ensinados nas Escrituras. Anjos e a interconexão das Escrituras. A atuação dos anjos na Bíblia também destaca a interconexão entre diferentes partes das Escrituras, mostrando como as histórias e os temas se entrelaçam e se complementam através da presença contínua dos anjos. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os anjos aparecem em diversas narrativas que, juntas, formam um tecido rico e complexo de fé e espiritualidade. Essa interconexão demonstra a unidade e a coerência da mensagem bíblica, onde os anjos servem como elementos unificadores que ligam diferentes épocas, personagens e eventos em uma história contínua da relação entre Deus e a humanidade. Além disso, a presença dos anjos em várias partes das Escrituras reforça a importância de sua atuação na realização dos planos divinos, mostrando que os anjos são uma constante e indispensável presença na história sagrada, atuando em todas as fases e em todos os aspectos da interação divina com o mundo. Essa interconexão também facilita uma compreensão mais profunda e holística das Escrituras, onde a atuação angelical é vista como uma parte integral e essencial da narrativa divina, promovendo uma visão mais ampla e integrada da fé e da espiritualidade cristã. Anjos e a esperança de renovação.
A esperança de renovação é uma temática importante na Bíblia, e os anjos desempenham um papel crucial nessa perspectiva. Os anjos são frequentemente os mensageiros da promessa de renovação e de um novo começo, anunciando eventos que trazem transformação e restauração. Por exemplo, os anjos anunciam o nascimento de Jesus, que é visto como o início de uma nova era de salvação e redenção para a humanidade. No Apocalipse, os anjos proclamam a criação de um novo céu e uma nova terra, simbolizando a esperança de um futuro renovado, onde a justiça e a paz prevalecerão. Essa atuação dos anjos na esperança de renovação reflete a fé na capacidade de Deus de transformar e restaurar o mundo, oferecendo uma visão de esperança e de renovação contínua para os fiéis. Além disso, essa esperança de renovação é fortalecida pela crença na atuação constante dos anjos, que trabalham incansavelmente para assegurar que os planos de Deus sejam realizados e que a criação seja continuamente renovada e sustentada, conforme a vontade divina. Essa perspectiva oferece conforto e encorajamento aos fiéis, sabendo que a renovação e a transformação são partes integrantes do plano divino e que os anjos estão sempre atuando para promover esses objetivos. Anjos e a transcendência do mal. A luta contra o mal é uma constante na narrativa bíblica, e os anjos desempenham um papel crucial nessa batalha. Eles são os principais agentes na luta contra as forças do mal, representadas por anjos, caídos e demônios, assegurando que a justiça e a santidade de Deus prevaleçam sobre a corrupção e a maldade. Os anjos lutam contra as forças do mal para proteger a criação e os fiéis, garantindo que o mal não triunfe sobre o bem. Essa luta angelical contra o mal reflete a crença na vitória final do bem sobre o mal, promovendo a esperança de que a justiça divina prevalecerá e que a maldade será erradicada. Além disso, essa batalha contra o mal ressalta a importância da fé e da resistência diante das tentações e adversidades, sabendo que os anjos estão ao lado dos fiéis para ajudá-los a superar as forças que buscam desviar-lhes do caminho da retidão. Essa transcendência do mal através da atuação dos anjos também reforça a crença na intervenção divina na luta contra a injustiça e a corrupção, assegurando que a ordem e a moralidade prevalecerão através da força e da proteção angelical. Anjos e a manifestação da presença divina. A presença de Deus é uma temática central na Bíblia, e os anjos são frequentemente os mensageiros através dos quais essa presença é manifestada. Os anjos aparecem em momentos de revelação divina, anunciando a vontade de Deus, protegendo os fiéis e facilitando a comunicação entre o divino e o humano. Por exemplo, os anjos anunciam a vinda de Jesus, anunciam a libertação dos israelitas e participam das visões do Apocalipse, servindo como agentes através dos quais a presença de Deus é percebida e experienciada. Essa atuação dos anjos na manifestação da presença divina reforça a crença de que Deus está constantemente atuante no mundo, interagindo e influenciando os acontecimentos através da ação angelical. Além disso, essa manifestação angelical da presença divina oferece aos fiéis uma maneira tangível de experimentar e reconhecer a atuação de Deus em suas vidas e na história da humanidade, promovendo uma sensação de proximidade e conexão com o divino. Essa interação entre anjos e a presença de Deus também fortalece a fé dos fiéis, assegurando-lhes que a presença divina está sempre presente e atuante, guiando, protegendo e sustentando aqueles que buscam a sua vontade. Anjos e a inspiração das leis divinas. A inspiração e a transmissão das leis divinas também estão associadas à atuação dos anjos na Bíblia. Os anjos são frequentemente os mensageiros que trazem as leis e os mandamentos de Deus para a humanidade, assegurando que a vontade divina seja conhecida e obedecida. Por exemplo, no Antigo Testamento, os anjos comunicam as leis a Moisés no Monte Sinai, garantindo que os israelitas recebam e sigam os preceitos de Deus. Essa função dos anjos na transmissão das leis divinas destaca a importância da obediência e da conformidade com os mandamentos de Deus,
promovendo uma vida de retidão e fidelidade. Além disso, essa atuação angelical na inspiração das leis divinas reforça a ideia de que a moralidade e a justiça têm uma origem divina, promovendo a crença na autoridade e na santidade das leis de Deus. Essa transmissão das leis através dos anjos também enfatiza a importância da educação e da orientação espiritual, assegurando que os fiéis estejam cientes e comprometidos com os princípios e valores que sustentam a fé e a sociedade. Anjos e a intercessão nas batalhas espirituais. As batalhas espirituais descritas na Bíblia frequentemente envolvem a intercessão dos anjos em favor dos fiéis. Os anjos atuam como guerreiros espirituais, lutando contra as forças do mal e protegendo os fiéis das tentações e das influências malignas. Por exemplo, no livro de Daniel, o anjo Miguel luta contra as forças demoníacas para proteger o profeta, assegurando que a visão e a missão divina sejam cumpridas. No Novo Testamento, os anjos protegem os discípulos de perseguições e tentativas de silenciamento, garantindo que a mensagem do Evangelho seja propagada. Essa atuação dos anjos nas batalhas espirituais destaca a crença na existência de uma guerra invisível entre as forças do bem e do mal, onde os anjos desempenham um papel crucial na defesa dos fiéis e na promoção da justiça e da verdade. Além disso, essa intercessão angelical nas batalhas espirituais reforça a importância da fé e da resistência diante das adversidades, sabendo que os anjos estão ao lado dos fiéis para ajudá-los a superar as tentações e os desafios que enfrentam. Essa batalha espiritual angelical também promove a confiança na proteção divina e na vitória final do bem sobre o mal, oferecendo uma fonte de esperança e encorajamento aos fiéis em meio às lutas e dificuldades da vida. Anjos e a preservação da pureza espiritual. A preservação da pureza espiritual é uma função importante dos anjos na Bíblia, onde eles atuam para proteger os fiéis das influências corruptoras e impuras. Os anjos são frequentemente encarregados de guiar os fiéis em direção à retidão e de afastá-los das tentações e dos caminhos do mal. Por exemplo, os anjos protegem os justos das influências malignas e ajudam a guiá-los no caminho da santidade, assegurando que eles permaneçam firmes na fé e na obediência a Deus. Além disso, os anjos são vistos como aqueles que purificam e renovam a criação, promovendo a pureza e a santidade no mundo físico e espiritual. Essa atuação dos anjos na preservação da pureza espiritual reflete a importância da moralidade e da integridade na vida espiritual, incentivando os fiéis a buscar uma vida de retidão e de devoção a Deus. Além disso, essa função angelical destaca a importância da proteção contra as influências negativas e das tentativas de desviar os fiéis do caminho da verdade e da luz divina, promovendo a manutenção da pureza espiritual e a fidelidade à vontade de Deus. Anjos e a transmissão das boas novas. A transmissão das boas novas, ou evangelização, é outra função essencial dos anjos na Bíblia. Os anjos são frequentemente os mensageiros que anunciam eventos significativos que trazem esperança e salvação para a humanidade. Por exemplo, os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores no campo, trazendo a notícia da vinda do Salvador. No Apocalipse, os anjos proclamam a vitória final de Deus sobre as forças do mal, anunciando a realização da promessa de salvação e redenção. Essa atuação dos anjos na transmissão das boas novas reforça a importância da comunicação divina na propagação da fé, assegurando que a mensagem de salvação seja divulgada com clareza e autoridade divinas. Além disso, essa transmissão angelical das boas novas oferece uma fonte de inspiração e motivação para os fiéis, incentivando-os a compartilhar a mensagem de fé e a testemunhar a obra de Deus no mundo. Essa função dos anjos na evangelização destaca a importância da missão de compartilhar a fé e de anunciar a boa nova da salvação, promovendo a expansão da comunidade de fé e a realização dos propósitos divinos na história humana. Anjos e a manutenção da esperança. A manutenção da esperança é uma função crucial dos anjos na Bíblia,
onde eles atuam para fortalecer e sustentar a fé dos fiéis, especialmente em momentos de desespero e dificuldade. Os anjos trazem mensagens de encorajamento, proteção e redenção, assegurando que os fiéis não percam a esperança mesmo diante das adversidades. Por exemplo, os anjos anunciam a vitória de Daniel na cova dos leões, trazendo a mensagem de que a fé e a obediência a Deus serão recompensadas. No Novo Testamento, os anjos confortam os apóstolos após a ressurreição de Jesus, assegurando-lhes que a vitória sobre a morte foi alcançada e que a esperança de vida eterna é real. Essa atuação dos anjos na manutenção da esperança reflete a importância da fé e da confiança em Deus, promovendo uma visão de um futuro redentor e de uma vitória final sobre o mal e a morte. Além disso, essa manutenção angelical da esperança oferece uma fonte de conforto e encorajamento aos fiéis, lembrando-os de que há uma presença divina que está atuando em seu favor e que a esperança é sustentada pela intervenção e pelo apoio angelical. Essa perspectiva de esperança angelical promove uma atitude de confiança e otimismo, mesmo em meio às dificuldades, fortalecendo a fé e a resiliência dos fiéis na sua jornada espiritual. Anjos e a celebração da criação divina. A celebração da criação divina é uma função essencial dos anjos na Bíblia, onde eles servem como adoradores e proclamadores da grandeza e da beleza da criação de Deus. Os anjos são frequentemente descritos como cantores e adoradores que proclamam a glória de Deus e a maravilha da sua criação, seja através de cânticos de louvor, da execução de milagres ou da proteção da criação. Por exemplo, no livro de Isaías, os serafins são descritos como cantores que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa atuação dos anjos na celebração da criação reforça a importância da gratidão e da adoração na vida espiritual, incentivando os fiéis a reconhecer e a louvar a grandeza e a beleza da criação divina. Além disso, essa celebração angelical da criação promove uma visão de um universo harmonioso e ordenado, onde a presença e a atuação dos anjos são evidências da perfeição e da sabedoria de Deus. Essa perspectiva não apenas inspira a adoração e a reverência, mas também promove uma apreciação mais profunda da natureza e da criação, incentivando os fiéis a cuidar e a valorizar o mundo que Deus criou com tanto esplendor e perfeição. Anjos e a orientação na tomada de decisões. A orientação angelical na tomada de decisões é uma função prática dos anjos na Bíblia, onde eles atuam para guiar os fiéis nas escolhas importantes e nos caminhos da vida. Os anjos fornecem conselhos, alertas e sinais que ajudam os fiéis a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Por exemplo, o anjo que guia Tobias na sua jornada no livro de Tobit, fornecendo-lhe conselhos e proteção, ou o anjo que instrui Balaão sobre quando e como falar, assegurando que suas ações estejam de acordo com a vontade divina. Essa orientação angelical na tomada de decisões reflete a importância da sabedoria e da direção divina na vida dos fiéis, promovendo uma vida de obediência e conformidade com os planos de Deus. Além disso, essa atuação dos anjos na orientação espiritual oferece uma fonte de confiança e certeza aos fiéis, sabendo que não estão sozinhos nas suas decisões e que há uma presença divina que está atuando para guiá-los e protegê-los. Essa perspectiva de orientação angelical incentiva os fiéis a buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida, promovendo uma existência alinhada com os princípios e os valores espirituais ensinados nas Escrituras. Anjos e a manifestação do amor divino. A manifestação do amor divino é uma função central dos anjos na Bíblia, onde eles atuam como expressões tangíveis da misericórdia e do cuidado de Deus pelos fiéis. Os anjos são frequentemente enviados para confortar, proteger e abençoar aqueles que confiam em Deus, refletindo o amor incondicional e a compaixão divinos. Por exemplo, o anjo que protege Daniel na cova dos leões ou os anjos que confortam os apóstolos após a ressurreição de Jesus
são exemplos claros da manifestação do amor divino através da atuação angelical. Essa manifestação do amor divino através dos anjos reforça a crença na bondade e na misericórdia de Deus, oferecendo uma fonte de consolo e esperança para os fiéis. Além disso, essa atuação angelical do amor divino promove uma visão de um Deus que está intimamente envolvido na vida dos fiéis, cuidando deles e provendo para suas necessidades de maneiras visíveis e tangíveis. Essa perspectiva de amor angelical incentiva os fiéis a confiar na bondade de Deus e a buscar uma relação mais profunda e pessoal com Ele, fundamentada no reconhecimento e na aceitação do amor divino manifestado através dos anjos.